Boa noite. Olha, não sei se vocês sabem que o nome de vocês se chama Visionário. Eu tava pensando, na verdade, foi minha esposa, minha querida e amada esposa, minha mentora intelectual, Érica. Ela disse: Olha, a gente precisa dar um nome para nossa comunidade. Eu digo: É mesmo? Ela ficou pensando, já que você é um médico do olho, por que você não chama teus seguidores de visionários? Vocês acreditam que eu gostei da ideia? Então a gente elegeu esse nome, pelo menos por enquanto. Olá, como é que vai, Janaína? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Pelo menos por enquanto nós elegemos esse nome como o nome mais adequado para a gente se referir a vocês. Faz uma enquete, responda aqui para mim se vocês gostaram do nome Visionários. Vocês acham que cai bem para um canal de um médico oftalmologista? Eu acho que sim. E deixa eu aproveitar, pessoal, lembrar para vocês que a partir do próximo mês, além da plataforma do Instagram, a gente também vai explorar cada vez mais o YouTube, tá bom? E eu queria que vocês fossem aí se preparando, porque no próximo mês a gente vai ter algumas lives no YouTube e a tendência é que a gente fique mesclando Insta, YouTube, ou quem sabe a gente pode fazer as duas ao mesmo tempo, tá bom? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, que bom que vocês escolheram estar comigo hoje à noite para mais uma super live. Lembra que Abril Marrom é o mês da prevenção e conscientização contra a cegueira. Existem diferentes causas de cegueiras que acometem o olho, fazendo com que o indivíduo fique com comprometimentos parciais ou totais. Quando a gente fala em cegueira, gente, não obrigatoriamente é a ausência total de luz, porque existem definições com relação à cegueira que a gente conversou com vocês sobre isso na primeira live dessa sequência do Abril Marrom, tá? Mas existe assim, comprometimentos importantes da visão em que o indivíduo enxerga muito pouco, mas é realmente beirando a cegueira, tá bom? Então, o Abril Marrom é o mês de conscientização e prevenção contra a cegueira. E a gente vem conversando com vocês a respeito das principais causas, né? Na primeira semana nós falamos bastante sobre os problemas de grau. E eu quero mais uma vez relembrar para vocês, eu tenho falado isso exaustivamente todas as quartas-feiras, como é que o olho funciona. Lembra que eu inclusive fiz uma comparação do olho com o transdutor? O transdutor é como se fosse um dispositivo eletrônico. O transdutor é como se fosse um dispositivo eletrônico que transforma um tipo de energia em outra. É exatamente o que o olho faz, tá bom? Então lembra que eu tenho falado para vocês que o olho é uma bolinha, que tem uma porta de entrada e tem uma porta de saída. E na porta de entrada ele tem duas principais lentes. Nós temos a córnea, que é a primeira e mais importante lente. Atrás da córnea nós temos a íris, que é a parte que dá a cor ao olho. Na região central da íris, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Na região central da íris nós temos um orifício chamado pupila. Ei, Larissa, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu? Na região central da íris nós temos a pupila, que é o orifício que controla a quantidade de luz que entra dentro do olho. Em resumo, a íris se comporta como um músculo, ela se contrai, se relaxa, controlando a quantidade de luz que entra dentro do olho. E atrás da pupila, pessoal, da íris da pupila, nós temos uma outra lente natural chamada cristalino. E semana passada nós conversamos bastante sobre a opacificação natural do cristalino, que nós chamamos de catarata. Então, principalmente depois dos 60 anos de idade, o cristalino vai perdendo a transparência e vai ficando opaco. Isso é catarata. O cristalino é formado basicamente de água, eletrólitos e proteínas. Então, com o envelhecimento natural, o cristalino vai perdendo água, eletrólitos e proteínas, ele perde então sua transparência e vai ficando opaco. E o que é que acontece? A luz não consegue chegar lá no fundo do olho e o indivíduo fica com a visão embaçada. E o único tratamento de catarata é cirurgia. A gente conversou bastante sobre esse tema. Na quarta-feira da semana passada foi bem legal, teve muita gente participando ativamente da live. Inclusive nós tivemos uma prova social, né? Tivemos uma paciente muito gentil, que compartilhou sua experiência conosco. Acho que a Larissa está aqui conosco, né? Ela compartilhou a experiência dela de como foi fazer a cirurgia refrativa. Muito bem. E por fim, a parte mais... A gente então tem essa cavidade, nós temos na verdade duas cavidades ou duas câmaras, né? Isso, a gente tem essa câmara anterior, se chama exatamente câmara anterior, e nós temos uma câmara posterior que é bem maior. A câmara posterior ela é preenchida por um líquido transparente que lembra... Oi Daniel, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Esse líquido, pessoal, na verdade é mais uma gelatina, que lembra muito a clara do ovo. A gente costuma fazer muito essa comparação para facilitar o entendimento. E essa gelatina, ela vai nutrir as estruturas de dentro do olho, ajuda a manter esse formato de bolinha do olho,
e ao mesmo tempo ela precisa se manter transparente para permitir a passagem de luz. Em seguida nós temos a camada mais posterior do olho, que é a retina. Essa parte branca se chama esclera. Imediatamente após a parte branca nós temos a coroide, e a parte mais interna, esse amarelão que vocês estão vendo aqui, se chama retina. E a retina tem duas estruturas anatômicas muito importantes. A gente vai falar bastante de uma delas hoje, tá? Nós temos a mácula e nós temos o nervo óptico, tá bom? E o nervo óptico ele se prolonga lá para dentro do cérebro até ele conseguir atingir o lobo occipital, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então isso aqui é a anatomia do olho. Então na primeira semana nós falamos bastante sobre os problemas de grau, miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia, que é aquela vista cansada para perto por causa da idade. Mas geralmente os graus fortes, né, ou um grau muito forte nos dois olhos, ou pelo menos em um olho, que às vezes não é detectado, pode privar o cérebro de receber estímulo proveniente do olho e aí consequentemente o indivíduo não desenvolve visão. Semana passada a gente conversou bastante sobre catarata, foi um tema muito legal. Oi Flavinha, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Semana passada a gente conversou bastante sobre catarata, é um tema bem importante. A catarata é considerada a principal causa de cegueira reversível no mundo todo. A gente conversou muito sobre essa questão na semana passada. Olá, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu, Cida? E hoje, pessoal, nós vamos falar da degeneração macular relacionada à idade. Degeneração porque é um processo evoluindo para pior. Macular porque acomete uma das camadas mais importantes da retina, e não por que dizer do olho, chamado mácula. E relacionada à idade porque o principal fator, um dos principais fatores responsável pela causa dessa doença realmente é a idade, tá bom? Então a mácula, ela tá bem aqui, a gente tem o nervo óptico, não sei se vocês conseguem enxergar, o nervo óptico tá bem claro, e do ladinho não tá muito assim, dá para perceber, a gente tem a mácula, tá bom? A mácula, pessoal, ele está na parte de trás do olho, exatamente aqui na retina, e ela é responsável pela visão central, tá bom? Então, quando a gente está olhando de frente, por exemplo, estou lendo um jornal, uma revista, um livro, quando eu estou dirigindo, ou quando eu estou com o meu olhar fixo, por exemplo, na tela, no celular, quem está me vendo do outro lado, que está prestando atenção ao que eu estou falando, a parte do olho que está mais executando sua função é a mácula. Então a mácula é essa estrutura importante responsável pela visão de detalhes e a visão central. E a degeneração macular relacionada à idade está mais associada, então sempre em medicina vocês vão pensar dessa maneira. Existe um comprometimento da anatomia e consequentemente da função daquele órgão que teve a sua anatomia comprometida, tá bom? A mácula, a retina tem várias camadinhas, tá bom? E a mácula está dentro da retina. E tem uma discussão muito grande com relação à causa da degeneração macular relacionada à idade. Então a gente sabe que pessoas que já têm histórico na família de degeneração macular têm uma predisposição a ter. Quem tem histórico na família ou quem tem a predisposição genética a ter a degeneração macular pode vir a manifestar. É mais comum na fase mais avançada da vida, por volta dos 50, mas principalmente um pouco para frente, em torno de 60 anos de idade. Existem alguns hábitos de vida, gente, que pode favorecer também a instalação mais precoce da degeneração macular. O hábito de você fumar, quando você fica muito tempo exposto aos raios ultravioletas, daí a importância de sempre a gente estar usando um óculos de sol de qualidade. É muito comum os pacientes perguntarem, doutor, quem vai fazer cirurgia refrativa? Que é aquilo que a gente mais faz, né? Doutor, então vou fazer a cirurgia, tem que usar óculos de sol, né? Pessoal, fica uma dica, tá? Quando a gente pensa em prevenção de saúde ocular como um todo, eu queria dar 3 dicas para vocês. A mais importante de todas, pelo menos uma vez por ano, vocês vão passar em consulta oftalmológica com o seu médico de preferência para fazer exame de rotina, mesmo nada sentindo. Você se lembra que eu tenho falado ao longo desses últimos 2 anos e meio? A saúde da visão começa com a prevenção. A melhor maneira de prevenir, pessoal, é passando em consulta oftalmológica uma vez por ano, tá bom? De uma maneira geral, também outra coisa importante para se fazer é usar óculos de sol. E o pessoal diz, doutor, como é que eu sei se a lente dos óculos está bem protegida? É assim,
As lentes, os óculos que são adquiridos nas grandes redes. E aí, como é que vai? Quase um charada, é isso? Boa noite, bem-vinda, tá bom? Os óculos que são adquiridos nas redes tradicionais de hoje, Jaque, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Os óculos que são adquiridos nas redes tradicionais são considerados óculos de boa origem e que tem pelo menos já vem com tratamento de aproximadamente 90% contra os raios UVA e UVB, tá bom? Então assim, comprar nos camelôs, no Tiglingues, em geral não é aconselhado, porque não é seguro. A gente não tem como garantir a procedência do produto e saber se tem um tratamento adequado. Então óculos de sol é uma boa opção. Isso é outra coisa interessante, pessoal. Pingar gotinha de colírio lubrificante. Todos nós temos olhos secos, tá bom? A maioria das pessoas tem um pouquinho de olho seco leve, principalmente do tipo evaporativo. A gente produz a lágrima, mas a lágrima pode evaporar com mais facilidade. Principalmente hoje em dia que todo mundo está conectado. Vocês repararam como a gente está sempre fixo com o nosso rosto fixo numa tela? Computador, celular, tablet, TV e tal. Então quando a gente fixa nosso olhar no objeto, é normal que a lágrima evapore, o olho fique seco. Então de vez em quando pegar uma gotinha de colírio lubrificante é interessante. Então se eu tivesse que sugerir para vocês 3 coisas que todo mundo deve fazer, mesmo que nada tenha no olho, pensando do ponto de vista preventivo, seria, primeiro, passar em consulta com o seu médico oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, tá bom? Segundo, usar um óculos de sol, compra com procedência e preferência dessas grandes redes que estão aí disponíveis, por exemplo, dentro dos shoppings, tá bom? E terceiro, pingar gotinha de colírio lubrificante. Eu só peguei um gancho nessa questão porque é bem provável que a degeneração macular... Olá, Gilda, como é que vai? Tudo bem? Que a degeneração macular relacionada à idade possa ser que os raios ultravioletas tenham relação direta para a instalação dessa doença e para a progressão dessa doença, tá bom? Na verdade, a causa é multifatorial, não existe uma causa isolada, existe uma série de fatores que acabam contribuindo para que essa doença se instale, tá bom? Existe também algumas teorias que acreditam que tem relação entre quem é portador de pressão alta, pode também ter degeneração macular relacionada à idade. Então, da forma geral, o próprio envelhecimento natural do corpo, quem tem história na família, quem tem predisposição genética, quem é tabagista, quem fica exposto a um tempo relativamente grande ao sol sem proteção adequada, se é um chapazinho, se é um chapéu, se é um boné, se é um óculos de sol, e quem tem pressão alta. Esses fatores acabam fazendo com que a mácula perca um pouquinho a sua anatomia e, consequentemente, a sua fisiologia. E aí, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Quando a gente fala, então, de degeneração macular, meu Deus, já passaram 15 minutos. É muito rápido, a gente nem percebe o tempo passar. Quando a gente fala de degeneração macular, obrigado pelos corações, tá bom? Existe basicamente... Oi, Rosalina, minha amiga de todas as quartas-feiras. Boa noite, Rosa. Bem-vinda. Obrigado pela sua presença, tá? Daqui a pouquinho você está chegando, né, Rosa? Acho que em junho, né, que você vai estar por aqui para a gente matar a saudade e tal, conversar um pouquinho e, claro, examinar os olhos. Então, quando a gente fala em degeneração macular relacionada à idade, existe basicamente 2 tipos, para facilitar o entendimento. Então, vamos pensar que existe aquela parte que é a mais frequente, que a gente chama de seca, a degeneração macular seca. Ela é a mais frequente e ela compromete menos o olho, graças a Deus. Corresponde a mais ou menos 70% a 80% dos casos. O que acontece, pessoal? Tem uma proteína que vai se depositando lá na mácula, consequentemente a mácula vai perdendo a sua anatomia e vai formando esses depósitos que a gente chama de drusas, tá bom? Então, lembra do mesmo raciocínio? Olha só. Então, a luz precisa atravessar todos os meios do olho sem qualquer obstáculo. À medida que ela vai se deparando com impedimentos, obstáculos, ela vai tentando se desviar. Se a mácula é responsável pela visão central, se a luz não consegue ter continuidade através dela, então somente a luz periférica vai ter continuidade e o indivíduo vai conseguir enxergar. Por isso que é muito comum os pacientes portadores de degeneração macular basicamente se referirem a 3 sintomas mais frequentes, né? O embaçamento visual é muito comum. O paciente também pode referir distorções da imagem. Quando ele olha então para o objeto, ele não consegue ver o objeto no seu formato natural, porque quando a luz bate nessa região central, ela não tem continuidade, então ela vai continuar. A luz então ela se desvia desse obstáculo, ela vai continuar pela região mais periférica da retina. Então por isso que existe essa distorção.
visão embaçada, distorção, e o indivíduo vai perdendo a visibilidade central, ele vai ver como se fossem uns pontos escuros na região central, tá bom? Isso é muito frequente na degeneração macular relacionada à idade. Então, na forma seca, o que a gente observa, depósitos de proteínas na mácula que nós chamamos de drusa, tá bom? E existe a forma úmida, a forma molhada, tá bom? Nessa forma úmida, o comprometimento se dá mais a nível vascular. E lembra que dentro do vaso nós temos sangue e temos outros líquidos, tá bom? Mas o mais importante é sangue. Então, quando você tem a degeneração macular na forma úmida, existe um extravasamento de sangue. Qual é o problema desse tipo de degeneração, pessoal? Ela, apesar de ser menos frequente, ela é mais perigosa para o olho. Ela causa um comprometimento mais rápido da vista e é difícil da gente conseguir recuperar aquele que foi comprometido. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então são basicamente esses dois tipos, tá bom? A seca, em que se observa um depósito de proteína lá na mácula que nós chamamos de drusa, e a molhada ou exudativa, que o comprometimento maior acontece a nível vascular. O sangue, então, ele sai de dentro do vaso, ele pode se espalhar pela retina, isso não é legal e causa um comprometimento mais rápido e mais importante da visão. E o que é que os pacientes sentem? Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Basicamente é, doutor, minha visão está embaçada, ou eu estou vendo como se fossem umas bolas pretas na região central da minha visão, ou doutor, não estou conseguindo ver os objetos no seu formato natural, eles estão sofrendo distorção. É exatamente isso que o paciente faz. E aí, o que é que um médico oftalmologista vai fazer? Não é isso? Então a gente recebe o paciente, a gente colhe a historinha. Quando o paciente vai falando as coisas, pessoal, a gente já vai fazendo... E aí, Felipe, boa noite, tudo bem? A gente já faz uma conexão direta com aquilo que ele está falando e com as principais doenças que a gente já imagina que ele pode vir a desenvolver. Olá, jovem, boa noite, como é que vai? Você sempre está com a gente, né, Laila? Bem-vinda, tá? Obrigado pela sua presença. À medida que o paciente então vai falando, a gente vai tomando nota. Então, a gente chama isso de anamnese. Em seguida, a gente faz um exame físico rápido, a gente dá uma olhadinha no rosto do paciente, vê como é que tá as mãos, porque existem muitas doenças de origem genética que têm relação com o olho, sabia? Por exemplo, as doenças dermatológicas podem causar comprometimento ocular, as doenças reumatológicas também podem brigar pelos corações, também pode ter repercussão ocular. Daí a importância da gente dar uma olhada geral no paciente. Aí em seguida a gente faz um exame oftalmológico propriamente dito, tá bom? Não sei se você se lembra como é que é, né? Então a gente senta o pacientinho na cadeira e a gente pede para ele olhar lá na frente. Olá, jovem, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. E a gente, se o paciente já é usuário de óculos, então a gente faz exame com os óculos, tá bom? Põe o paciente com os óculos. No primeiro momento a gente põe aquelas letras maiores e pede para o paciente enxergar com os dois olhos abertos. À medida que a gente vai diminuindo o tamanho da letra, então a gente tapa um olho e aí a gente compara com o outro. Sempre lembrando, pessoal, que os olhos não são obrigatoriamente iguais. Não é normal ser muito diferente. O normal vai ser levemente diferente, tá bom? Mas existem muitas doenças que podem promover uma diferença significativa no olho em relação ao outro. Só que quando a gente vai pedir para o paciente portador da degeneração macular relacionada à idade a ler, ele diz, nossa, doutor, engraçado, a região central dessa letra que o senhor está me mostrando, ou do número que o senhor está me mostrando, eu não estou conseguindo enxergar. Você acredita, gente? Boa noite, bem-vindo. E ele diz, nossa, doutor, sabe qual a sensação que eu tenho, doutor? Eu estou conseguindo enxergar a periferia da letra, eu consigo até imaginar essa letra ou esse número, mas a região central eu não consigo. Aí a gente já imagina, opa, será que você está com degeneração? E também tem uma tabelinha específica que tem os quadradinhos, tá bom? Tem uma tabelinha específica com os quadradinhos, como se fossem uns risquinhos. A gente tem uma receita, tem um monte de risquinhos assim, ó, verticais e risquinhos horizontais. E aí quando a gente pede para o paciente ver, até às vezes a gente pede para o paciente desenhar. Ele desenha como se tivesse distorcido. Isso é muito característico da degeneração macular relacionada à idade. Então a gente pede para o paciente falar os nomes das letrinhas ou dos números, a gente já percebe de imediato que o paciente está com uma deficiência visual. Aí dependendo do estadio em que a doença se encontra, isso é lógico, né? Isso, o comprometimento da visão vai ser maior, intermediário ou menor. Aí em seguida, pessoal, a gente também pode fazer um exame rápido para saber se o olho é tortinho ou não.
Esse a gente chama, é um teste que a gente chama de teste ortótico, não é isso? O cover e o uncover é bem tranquilo também, só que nessa fase é provável que não surta muito efeito por causa do comprometimento da retina. E em seguida então a gente senta o pacientinho naquela cadeirinha, lembra, né? A gente apoia o queixo, apoia a testa e aí emite aquela luz. Esse exame é interessante, né? Porque a luz ela bate na parte da frente do olho e vai refletir. Nesse primeiro exame a gente consegue avaliar a parte mais exterior do olho. A gente consegue então examinar a conjuntiva, o limbo, a córnea, dá também para a gente ter uma ideia da íris, da pupila e a profundidade da câmara anterior. E dá para ver também um pouquinho sem dilatação como é que está a situação do cristalino, tá bom? A gente aproveita também já para medir a pressão do olho, para ver como é que está a pressão, tá? Aí em seguida a gente precisa fazer o exame da parte de trás do olho. Ai, vocês sempre perguntam, doutor, por que tem que pingar aquelas gotinhas de colírio? Lembra que eu falei para vocês que o olho é uma bolinha? Que tem uma porta de entrada e uma porta de saída, e na porta de entrada nós temos duas lentes mais importantes, nós temos a córnea e por trás da córnea nós temos a pupila. Eu não consigo fazer uma avaliação detalhada, vocês concordam comigo? Como é que eu vou conseguir fazer uma avaliação detalhada da parte de trás do olho se eu não tiver uma porta de entrada grande que me permite emitir a luz para eu enxergar o que está aqui dentro do olho? Então eu preciso pingar as gotinhas de colírio. A gente aproveita para duas coisas. A gente pinga as gotinhas de colírio para dilatar bem grande a pupila, para a gente examinar o fundo do olho e também para relaxar essa musculatura aqui, ó, para a gente avaliar o grau das vistas. Então, muito bem, terminou essa primeira etapa, a gente pinga as gotinhas de colírio, às vezes uma gotinha nem sempre é suficiente, de 2 a 3 gotinhas. Entre uma gotinha e outra a gente espera mais ou menos uns 5 minutinhos, depois da última gotinha a gente espera um pouquinho mais de tempo, uns 10, 15 minutinhos mais ou menos, a gente já consegue dar uma olhadinha de como é que está a dilatação pupilar. Dilatou o suficiente? Boa noite, tudo bem? Dilatou o suficiente, então a gente coloca aquele capacete. Você sabe aquele capacete? Em seguida a gente vem com aquela lente. Olha o que a gente vai fazer então. A gente vai examinar, tá certo? Eu coloco o capacete emite a luz. Aí com a lente vai conseguir convergir a grande quantidade de luz para dentro do olho. E aí eu vou ter uma avaliação direta, mas dinâmica da mácula, da parte que eu estou querendo estudar. E é normal, gente, nós identificarmos então as drusas. Uns pontinhos amarelinhos a gente consegue identificar lá no fundo do olho. Opa, então a gente já fica pensando, será que está com a degeneração macular relacionada à idade do tipo seca? Ou, olá, ei, boa noite Alex, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Ou o paciente também pode ter algumas áreas de hemorragia, que pode sugerir então a degeneração macular exudativa. Uma vez que a gente faz então esse exame mais dinâmico, mesmo a gente já tendo o que a gente chama de pós-diagnóstica, né, isso a gente já fica pensando, olha, meu Deus do céu, 8h25, é muito rápido. E a gente fica pensando, será que está com degeneração macular? A historinha que eu colhei, a cuidado visual que eu medi, a avaliação que eu estou fazendo agora do fundo do olho, vocês entenderem como é que a gente faz, medicina é muito legal, tá bom? Com isso a gente vai juntando então as peças do quebra-cabeça e a gente então vai analisando a situação. Obrigado pelos corações. A gente vai analisando e a gente vai já pensando nas possibilidades. É assim que funciona. É muito legal, medicina é muito legal. E a oftalmologia é tudo de bom. Só que mesmo a gente tendo uma hipótese diagnóstica formulada, então a gente precisa de alguns exames complementares. Hoje, do mesmo jeito que tem tomografia da cabeça, todo mundo está acostumado a ouvir falar muito tomografia da cabeça, tomografia do crânio. Nós também temos tomografias do fundo do olho. É um exame muito legal. Existem uns aparelhos top disponíveis no mercado que a gente consegue então capturar informações bem seguras e fidedignas da anatomia do olho, aqui em especial da anatomia da retina. Fiz o exame dinâmico, tirei a foto do fundo do olho e aí a gente consegue identificar, vocês acreditam, a anatomia da retina? E a gente percebe que a anatomia então está comprometida. A gente diz, nossa, então aqueles achados no exame físico estão sendo corroborados por um exame complementar. Uma outra coisa também que a gente costuma fazer bastante é injetar um líquido, um contraste especial na veia. Da veia ele vai para o olho e aí a gente tira foto. Porque lembra que eu falei para vocês que... Boa noite, bem-vinda.
Lembra que eu falei para vocês que a degeneração tem basicamente duas vertentes? Tem a seca e tem a molhada ou exudativa. E às vezes, quando está tendo um sangramento, a gente precisa então identificar o alastramento desse sangramento, até para onde esse sangramento está indo. Então a gente faz um acesso venoso, injeta um contraste, esse contraste ele vai para o olho e a gente tira um monte de fotos. Então, com esses exames complementares, a gente tem uma ideia muito importante, com uma certeza muito grande, de que o indivíduo está sendo então portador da degeneração macular relacionada à idade. E aí, doutor, o que a gente faz? Olha só. Cura para degeneração macular a ponto da gente recuperar toda a visão, difícil, viu? O que a gente faz? Lembra que a gente comentou a respeito daqueles fatores de risco que são muito comuns? Então, quando o paciente tem a degeneração macular, o formato seco, a forma seca, são medidas gerais. Então, a gente diz, olha, tem que diminuir o peso, tem que controlar a pressão alta. A ingestão de folhas, de uma maneira geral, de frutas, acaba contribuindo. Inclusive, existe assim, um estudo bem legal que foi feito, que conseguiu encontrar uma relação entre algumas vitaminas e algumas substâncias medicamentosas específicas, vitamina C, vitamina E, zinco, que pode de repente diminuir a velocidade de progressão da doença. Isso no formato seco da degeneração macular. Então, as medidas gerais, você lembra que a gente estava falando? Diminuir o peso, controlar a pressão arterial, usar um óculos de sol, pingar gotinha de colírio para lubrificar, mas principalmente usar o óculos de sol. E uma coisa importante também é diminuir o uso de tabaco, porque as substâncias oxidantes, de uma maneira geral, elas acabam causando uma evolução mais rápida da doença. Só que na forma molhada, o tratamento já é mais desafiador. Essas medidas por si só não são suficientes. Além disso, a gente precisa fazer um tratamento específico lá no fundo do olho. Então, lembra que eu comentei com vocês que pode ter sangramento no fundo do olho? Então, o que a gente faz? A gente pinga gotinha de colírio e a gente emite laser. É um laser especial. Não é laser para corrigir grau não, tá? Quando a gente fala em medicina, gente, tem tanto tipo de laser, é muito legal. Mas eu estou falando um laser específico que vai, assim, evitar que esse extravasamento de sangue se espalhe pela retina. Agora, tem um detalhe. Se esse sangue estiver localizado nessa região específica da retina que se chama mácula, fica ruim, porque a visão vai ficar comprometida e nem sempre a gente consegue recuperar de imediato. Então, uma opção é o laser na forma molhada oxidativa da degeneração. A ideia é evitar que esse sangramento se espalhe. Também existe a opção da gente injetar umas medicações dentro do olho. Literalmente, a gente faz injeção, que a gente chama de injeção vítrea, tá? São substâncias específicas que vão diminuir a proliferação do sangramento dentro do olho. E além disso, se o laser não resolver, se as injeções não resolverem, pode fazer uma junção também de tratamento. Uma ótima opção seria fazer uma cirurgia mais intervencionista dentro do olho, tá bom? E o prognóstico? Então, olha só. Tratamento. Voltando ao tratamento, que é uma coisa importante. Se for a forma seca, são medidas gerais. Diminuir o tabaco, diminuir ou pelo menos controlar a pressão arterial, fazer injeção de alimentos ricos em fibras, frutas, e algumas vitaminas, vitamina C, vitamina E, zinco, parece que isso ajuda pelo menos em diminuir a velocidade de progressão da doença. Se for na fase mais molhadinha ou exudativa, tem que ser mais uma intervenção cirúrgica. Pode-se fazer então laser, injeção dentro do olho, ou uma cirurgia mais intervencionista, ou uma junção dessas três, tá bom? E aí, doutor, como é que fica o prognóstico? Olha só, vai depender muito do estadio que foi dado o diagnóstico e do tratamento assertivo que foi implementado. Tudo que a gente consegue identificar numa fase mais inicial e faz o tratamento correto e rápido, a chance da gente controlar pelo menos a doença e preservar o máximo possível da visão é muito bom. E como é que a gente sabe se tem ou não? Lembra que eu falei para vocês no início da live? Meu Deus, já se passaram 30 minutos. Lembra que eu falei para vocês no início da live? A saúde da visão começa com a prevenção. Então, mesmo a gente nada sentindo, a gente tem que passar em consulta oftalmológica para fazer exame de rotina, tá bom? Agora, se a doença já estiver no estadio avançado,
É aquele bate-papo que o médico tem que ter com o paciente. Olha só, vai ser uma tentativa heróica, mas a gente não tem garantias que vai conseguir resolver o problema. E nem sempre, por exemplo, uma única injeção, gente, é suficiente. Nem sempre somente uma aplicação de laser é suficiente. Vai depender muito em que estadia a doença se encontra. A gente às vezes precisa separar em diferentes etapas ou sessões, tanto a aplicação do laser como também as injeções. E aí a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. Deu para entender? Essa é a degeneração macular relacionada à idade. É uma doença, como o próprio nome diz, de natureza degenerativa, que acomete a mácula, que é uma parte importante da retina que está atrás do olho e que é responsável pela visão central. E eu queria que vocês guardassem essa informação. A saúde da visão começa com a prevenção. Olha só, já são 8 horas e 32 minutos. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, pergunta que quisessem ver. Ainda a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos. E eu vou aproveitar para ver quem está ao vivo. De repente tem alguma pessoa ao vivo que gostaria de tirar alguma dúvida. A Rosalina está ao vivo, tá? Deixa eu chamar aqui, deixa eu ver se essa jovem aqui... será que ela aceitaria um convite? Vamos ver se ela aceita. Eu vou chamar você. Bater um papo legal, rapidinho. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar nervosa. É um bate-papo bem tranquilo, um bate-papo informal. Só para você me dizer se tem algum problema nas vistas, se está precisando de assistência oftalmológica. Eu não estava preparada para isso. Você já estava preparada? Não estava. Mas olha só, que bom que você não estava preparada, mas você foi convidada e você está ao vivo batendo um papo. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Fala o teu nome completo. Edileide Amorim Bonfim. Edileide, você está falando de onde? Eu sou de São Paulo, eu sou sua... Ai, já fiz uma cirurgia com você. Você é minha paciente, já fez cirurgia comigo, olha que coisa boa. Você lembra qual foi a cirurgia que você fez? Eu fiz aquela que o grau para perto, eu não sei falar o nome. Eu perdi como fala? Eu fiz para o grau, eu fiz de um dos olhos você lembra para ajudar a enxergar de perto. Tá. Seu nome, desculpa. Não tem problema. Você lembra se foi aplicação de laser na córnea ou se foi implante de uma lente dentro do olho? Não, foi o laser. Foi o laser, muito bem. Faz quanto tempo a cirurgia? Acho que já vai fazer uns 3 anos já. Meu Deus do céu. De 2 a 3 anos. E como você está se sentindo? E você me falou que poderia reverter, eu poderia voltar a não enxergar, né? Como eu estou enxergando tudo, estou enxergando todas as letrinhas. A bula de remédio e tudo. Olha que coisa boa. Então vamos aproveitar para a gente conversar um pouquinho com a nossa audiência, porque isso é uma coisa importante. Eu tenho um desafio grande, porque tem muitos pacientes que dizem, doutor, eu gostaria tanto de fazer a cirurgia, e geralmente eles me apontam 2 grandes desafios. Doutor, o primeiro é o medo. Eu tenho um medo, eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo. É isso aí. Então, uma amiga me indicou o senhor, eu fui, fiz os exames, e eu tinha, assim, um arrepio de ficar usando óculos, eu não gosto. Exato. Aí eu peguei, fui, consegui, o senhor me deu todas as orientações e a cirurgia foi tranquila a princípio, né? Depois que eu saí de lá, aí eu comecei a ver tudo, as luzes muito fortes, né? Aí o senhor já havia me falado que o cérebro ia fazer o balanço entre uma vista e outra, né? Que uma está enxergando de perto e a outra de longe, né? Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor, porque tem muita gente também que tem dificuldade de entender, mas doutor, que conversa é essa de operar somente uma vista? Então, olha só, pessoal. As pessoas que têm baixa miopia, por exemplo, até 2 graus, elas não enxergam bem de longe, mas elas enxergam muito bem de perto. Mas como é de leite, doutor, eu não quero colocar óculos no rosto. E fica naquela história, põe para longe, tira para perto, põe para longe, tira para perto. Uma ótima opção, foi exatamente o que eu fiz na Edileide, a gente só opera um olho nesse contexto. Porque o paciente está numa fase da vida, porque se operar os 2 olhos, vai melhorar muito de longe, vai ficar ruim de perto. Então, para ele não perder o bom de perto, a gente opera somente o olho. A gente fez os exames na Edileide, a gente conseguiu identificar qual era o olho dominante,
Esse olho nós aplicamos o laser, nós corrigimos o problema de longe, e o outro olho, pessoal, a gente fez nada e ela está enxergando bem de perto. Edileide, foi muito difícil você se acostumar com essa história de um olho para longe e outro para perto, ou hoje isso é algo normal que você nem para pensar? Às vezes sim, eu penso. Por quê? Porque quando você vai se maquiar, você fecha um dos olhos, né? Aí você não consegue enxergar. Não consegue enxergar. O dominante para longe, ele não consegue enxergar para Ele não perto, consegue entendeu? enxergar. Entendi. E uma dúvida minha, como o senhor me falou que isso é reversível, né? Que após um tempo eu posso voltar a ter o problema de visão curta, né? De braço curto. Eu vou falar conforme eu Isso, entendo. pode ser. Aí eu queria saber com o senhor, porque agora nós mexemos em uma das vistas, né? Então ela não Isso. enxerga para longe. Ela não enxerga para longe, correto? Não, Ela acho que é só o enxerga. contrário. Eu acho que a gente que operou, ela está enxergando de longe, a que a gente não operou está enxergando de perto. Não, Não? não. Aqui, Pode ser o a que contrário também, operou, pode ser. a que operou, eu estou enxergando de perto. E Ah, então aqui não operou, enxergo de pode longe. ser também. É possível isso acontecer sem nenhum problema, pode ser. Joia. Aí eu queria saber com o senhor, com o passar do tempo, eu vou ter dificuldade para enxergar longe? Se eu tiver Pode- dificuldade para enxergar perto, eu vou ter dificuldade para enxergar longe? Eu preciso fazer uma pergunta indiscreta para você. Qual a tua idade atualmente? 59. Quanto? 59. 59. Olha só, é comum, depois de 60 anos de idade, a catarata. Lembra que eu comentei no início da live que todos Comentou. nós temos dentro Você já do havia olho falado. isso, uma lente natural chamada cristalino. Ela recebe esse nome porque ela é transparente, formada de água, eletrólitos e proteínas. E a função do cristalino é fazer com que a luz chegue lá no fundo do olho e a gente enxergue bem. Por Certo. volta dos 60, quer dizer, todo o nosso corpo ele envelhece a cada dia que passa. Sim. Sinais mais claros de envelhecimento vão se mostrando nítido a partir dos 60 anos de idade. O cristalino ele vai perdendo a transparência e ele vai ficando opaco. Isso é catarata. Não se assusta. Eu, você, todo mundo que envelhecer vai ter a catarata. E um dos critérios mais importantes que a gente utiliza para indicar a cirurgia de catarata é quanto a catarata está impedindo a visão do indivíduo e, consequentemente, que ele tenha uma vida normal. Se do jeito que você está, você ainda tem uma visão satisfatória para desempenhar suas atividades normais, ler, escrever, estudar, dirigir, trabalhar, a gente vai acompanhando. Mas você Sim. vai perceber, Tileide, com o passar do tempo, que a vista vai ficando cada vez mais embaçada. Aí depois, 59, 60 anos de idade, a tendência não é mais aplicar laser na córnea, não. É já fazer a cirurgia de catarata. A gente remove cirurgicamente a catarata. Oi, Camilinha, boa noite, tudo bem? E nós vamos implantar uma lente artificial dentro do olho. A cirurgia de catarata hoje é uma das cirurgias mais realizadas no mundo todo, em toda a medicina. Apesar de muito complexa, é uma cirurgia rápida, segura e bastante eficaz. Bem feita sem pressa, vamos pensar em aproximadamente 20 minutinhos. Boa noite, Camilinha. A cirurgia é feita sob anestesia tópica e sedação. Quando eu fiz a tua cirurgia de laser, você estava acordada. A cirurgia de catarata, você vai dormir um tiquinho. É bem legal, sabe por quê, Edilene? Porque quando o paciente está dormindo, ele fez a cirurgia. Quando ele acorda, ele pergunta, doutor, vai começar? Eu disse, não, já terminou, mas doutor, eu não vi. É, exatamente, você estava dormindo. Ou seja, é uma cirurgia bastante tranquila nesse quesito de desconforto. Não tem praticamente nenhum desconforto, não, tá? E com a cirurgia da catarata, a gente implanta uma lente dentro do olho. Essa lente vai ter duas funções. Substituir o cristalino natural, que ficou opaco, e ao mesmo tempo a gente implanta uma lente com quantidade de grau para que o paciente enxergue da melhor forma possível. Então, em resumo, é bem provável que com o passar do tempo você tenha dificuldade para enxergar, não obrigatoriamente secundária ao efeito daquela cirurgia que nós fizemos tempos atrás, mas por causa do envelhecimento natural do cristalino. E eu preciso te examinar, porque você simplesmente desapareceu do mapa, não é isso, Edileide? Acho que está na hora de eu voltar, né? A fazer mais um exame, não sei. Ó, Mas eu não, estou tem que bem, eu sim. estou enxergando tudo.
para computador, Ótimo. para ler um livro. Agora estou lendo livro, que eu não estava lendo mais nenhum livro, agora estou lendo livros. Legal. Agora não uso mais o óculos. A partir daquele momento eu não usei mais óculos de jeito nenhum. Em resumo, você acha que valeu a pena ter feito a cirurgia? Muito, muito. Valeu a pena? Eu E aquilo que a tô, gente, eu estava as pessoas falando, me sentindo perdida, porque tudo, você ia pagar uma conta, você ia fazer alguma coisa, tudo que você ia fazer, você não conseguia enxergar, tinha aquela coisa de ter o óculos em mãos, né? coloca, esse negócio de colocar assim na ponta do nariz, é isso? Esse negócio chato pra caramba, né? É assim que você fazia? E, Coloca na ponta do é, nariz? Era isso, gente? e o senhor tem óculos. Eu trago aqui para mostrar para vocês. É feio pra caramba, principalmente para as meninas, né? Então, olha só, Edilei, que bom que você teve essa coragem para não só fazer a cirurgia, mas você está hoje presente na live, compartilhar um pouquinho da tua experiência. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes que estão assim numa situação parecida com a sua. Em termos de medo, teve algum problema assim com a Então, cirurgia? Foi tão complicado assim? não, a cirurgia eu levei a minha irmã, né, que ela foi minha acompanhante, foi rápido, doeu um pouquinho na hora, mas você já havia passado o Isso. anestésico, então era mínima dor, Certo. e tudo bem que é que hoje eu já não me lembro mais, porque passa, né, mas durante o primeiro dia, o segundo dia, foi meio diferente, Desconfortável. dolorido, desconfortável. E depois aquelas luzes nas ruas, assim, pareciam. Eu falava para minha amiga, eu estou no Natal, porque estava Aham. tudo enorme. E eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar assim, né? Mas Não. depois tudo clareou, tudo foi tranquilo, eu voltei com o senhor e todas as suas orientações. Eu admiro muito a sua profissão, o senhor, sabe? Ah, É que muito bom. bonito ver como o senhor conduz, como o senhor trata as pessoas, tá bom? Muito obrigado, obrigado pela sua coragem, pelo seu testemunho. E isso é bom para mim, claro, né? Mas principalmente para deixar claro para as outras pessoas que não é que uma cirurgia é simples, tá? A gente fala simples porque se agrega tanto conhecimento, tanta experiência e tanta segurança que às vezes a gente acha que é simples. Na verdade, o procedimento é complexo, mas ele é rápido, seguro e eficaz. Sim, E no ambiente de centro cirúrgico, a chance, existe possibilidade de ter intercorrência? sim. Existe, mas é muito pequena. Quase não tem. E quando acontece, a gente já consegue identificar de imediato, já resolve o problema de imediato. Ô, Dileito, eu fiquei tão feliz porque você aceitou o convite, você espontaneamente decidiu Desculpa, estar eu hoje à tinha noite. Pronto. entrado no banheiro para tomar banho, então eu não pude nem mostrar meu rosto. Ah, entendi, não tem problema não, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter decidido estar conosco hoje na nossa live, aceitou o convite para compartilhar a sua experiência. Gente, vocês que estão ouvindo a Edileide, tome a mesma decisão que ela, claro, né? Se você tem problema de grau, se seu grau está estável, você não está afim de mais de usar óculos nem lente de contato, fez os exames, estão totalmente normais, tem acesso a um médico com experiência que já faz isso há bastante tempo, não tem por que você ficar deixando para depois. A própria Dileide acabou de dizer, gente, é bastante seguro, eu fiz a cirurgia, teve um pequeno desconforto pós-operatório, está tudo bem. E olha hoje o que ela está falando. Olha assim, Dileide, se a gente fosse quantificar a tua qualidade de vida, o quanto melhorou, você lê, escreve, estuda, trabalha direito, você faz tudo que você precisa, sem óculos, excelente contato, enxergando bem. Então, na verdade, pessoal, a gente não vende cirurgia. O que a gente está querendo, entre aspas, vender é valor na vida das pessoas. O que a gente quer, entre aspas, vender é liberdade, é qualidade de vida, é independência dos ossos acidentes de contato. Isso não tem preço. Tem preço, Edileide? Não tem Não preço, tem tem. preço, não tem preço. Eu só tenho a agradecer. Passei aquele momento, depois daquilo foi só alegria. Eu leio tudo, eu vejo minhas contas bancárias, meus tickets de compra, tudo que eu quero, na hora eu olho e já vejo, que era coisa que já não acontecia mais comigo, né? Já não aconteceu Tinha mais. perdido, fica aquela coisa chata, cadê o óculos? Onde está o óculos?
O óculos estava na cabeça e eu não sabia onde estava o óculos. E tem gente, Edilene, que tem 3, 4 horas, porque como ele esquece, não sabe onde é que está, então os lugares que ele mais frequenta, eu vou deixar um na cozinha, vou deixar no escritório, vou deixar um na sala, vou deixar outro no quarto. Porque esquece, é para onde ele vai quando tenta enxergar uma coisa e não consegue. Mas a cirurgia refrativa, gente, quando bem indicada e quando bem realizada, a chance de sucesso é muito grande. Então não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Você é o seu melhor investimento. Edileide, muito obrigado pela sua presença, tá Eu que bom? agradeço, desculpa novamente. Não, fica tranquilo. E não esquece de agendar uma consulta. A gente precisa avaliar para ver se está tudo bem. Pelo menos uma vez por ano. Tem que passar em consulta para fazer Acho que exames de rotina, tá até bom? o meio do ano eu passo novamente com o senhor, tá bem? Tamo junto. Obrigado por sua Eu que presença. Olha só, pessoal. agradeço. Até Muito logo. obrigado. Gente, o tempo passa rápido demais. E a gente precisa, infelizmente, encerrar a live. Será que tem alguém que gostaria de entrar também ao vivo? Será que tem alguém que gostaria? Quem gostaria? Quem que eu chamo aqui? Meu Deus do céu. Eu chamo alguém? Eu vou convidar uma pessoa aqui aleatoriamente e vamos ver se ela aceita o convite. Eu convidei você. Eu queria que, se você quisesse, aceitasse o convite. E se você tiver alguma dúvida com relação à saúde ocular, compartilhasse comigo para que a gente compartilhasse com a nossa audiência. E aí? Tem gente que é tímido, né? Não é como é de leite, que já aceitou de imediato, já entrou ao vivo, já conversou na boa e tal. Já tem situações que eu convidei algumas pessoas e elas não se sentiram à vontade para entrar ao vivo, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Olha só, pessoal, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Eu estou percebendo que as lives de quarta-feira têm sido cada vez mais interativas. Essa é a ideia. A gente inicialmente traz um conteúdo, a gente bate um papo, conversa, a gente traz algumas explicações, baseado em conhecimento científico, não é achismo, não é opinião própria, mas é exatamente conhecimento com evidência científica, paralelamente associado à experiência de quase 30 anos exercendo oftalmologia. E a gente está aqui todas as quartas-feiras exatamente para isso, para gerar valor na vida de vocês. E esse modelo de chamar vocês para entrar ao vivo, para bater um papo, conversar, tem sido bastante enriquecedor. Porque aquele que espontaneamente se manifesta acaba servindo de exemplo, encorajando quem de repente estava na dúvida se deveria fazer ou não. Faz como é de leite. A gente não tinha programado nada. Deixa eu ver aqui. Doutor, eu sou tímida para conversar. Você é tímida, jovem. Obrigada pelo convite. Olha só, deixa eu brincar com... Tudo bem, não tem problema não, tá bom? Deixa eu brincar só um pouquinho com vocês. Mas é brincar e falando uma coisa séria. Hoje a gente vive no mundo digital. Gente, vocês não imaginam, a primeira live que eu fiz há 2 anos e meio atrás, eu não tinha noção. Quem estava do meu lado era minha esposa Érica. E eu coloquei um fone vermelho de ouvido grande. Eu não sabia se você estava ao vivo ou não. E eu simplesmente comecei. Sabe por que eu estou falando isso? Existem algumas tendências a pensar o seguinte, que o futuro do mercado será dividido em 2 grandes grupos. As pessoas que vão estar no digital e as pessoas que vão estar fora do mercado. Então, eu queria encorajar você que é um pouco borocochô, jururu, meio tímido e tal. Encara essa situação na boa, aproveita um evento como esse, por exemplo, nada oficial, para bater um papo. Olha, Mel, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em aberto, tudo bem, vou respeitar a sua decisão, mas quando você entrar numa próxima vez, eu gosto, tal, 12 anos na área de exame. Verdade, você já está no mercado há um pouquinho de tempo, né? Olha que coisa boa. Então, assim... Obrigado, viu? Eu gosto muito de participar das suas explicações. Obrigado. Porque eu trabalhava 12 anos na área de oftalmologia. Joia, perfeito. A nossa ideia é exatamente essa. Oi, Elaine, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Não é porque você chegou agora, não, tá, Elaine? A gente já está quase 1 hora conversando e eu preciso encerrar. Para que vocês vá para casa descansar um pouquinho, também vou para minha casa, ficar junto com a família, porque amanhã será um novo dia. Mas, Mary, deixa eu te estimular a seguir em frente, a vencer esse medo, sei lá, essa timidez e tal. E vai aproveitando essas oportunidades para bater um papo, conversar, que é uma coisa tão simples, bem tranquila, tá bom? Fica aí o convite, então, de uma próxima live para você entrar ao vivo, para a gente bater um papo, combinado?
Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês decidiram estar comigo essa noite. Foi bom demais. Que bom que a Edilene teve coragem suficiente para compartilhar a experiência dela. Fez cirurgia comigo alguns anos atrás. Joia, perfeito, não tem problema não, meu. Fez cirurgia comigo. Vocês viram, gente? Cada caso é um caso. Ela fez a cirurgia. No caso dela, a gente entendeu que a melhor opção seria somente operar um olho. Nós operamos o olho, ela ficou enxergando com o olho operado para perto e o outro só para longe. Ela está super bem, está tão bem que ela esqueceu de passar em consulta pós-operatória. Parece que ela faz uns 3 ou 4 anos fez a cirurgia. É assim que acontece, tá? Vocês têm um problema no olho, faz a cirurgia, fica tudo bem. Eu acho que não é só olho, não, é tudo, né? Fica tudo bem, de repente você simplesmente desaparece do mapa, esquece de voltar e passar em consulta para examinar. Passa em consulta pelo menos uma vez por ano. Bom demais. Muito obrigado pela presença de vocês. Me faz a gentileza, se vocês considerarem esse conteúdo importante, se ele for edificante para alguma pessoa, compartilhe com pelo menos 3. Vocês estão vendo aqui no cantinho inferior direito da tela um aviãozinho? Mande esse aviãozinho para pelo menos 3 pessoas. Algum amigo, vizinho, colega de trabalho, algum parente que porventura seja portador de alguma doença ocular, ou que queira algum esclarecimento, alguma orientação com relação à saúde ocular, tá bom? Isso vai ser muito bom para que a gente continue ativo aqui todas as quartas-feiras à noite conversando com vocês. Pessoal, ó, beijão para vocês, muito obrigado pela presença de vocês, um excelente resto de semana. Na próxima quarta nós estaremos aqui continuando a falar sobre Abril Marrom, o mês de conscientização e prevenção contra a cegueira. Já falamos dos problemas de grau, catarata, degeneração macular relacionada à idade, e é bem provável que semana que vem a gente fale sobre retinopatia diabética, tá bom? E quem sabe a gente também fala um pouquinho sobre glaucoma. Apesar de maio ser um mês voltado exclusivamente para glaucoma, a gente tem alguns convidados bem especiais que vão estar aqui com a gente, compartilhando também sua experiência e conhecimento. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, fique com Deus, faça um excelente resto de noite. Obrigada, doutor. De nada. Beijo para você, Edilene. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.